A paz do Senhor Jesus, ou a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos os irmãos. Eu estou aqui me utilizando desta ferramenta maravilhosa, tá? Do YouTube, para poder gravar uma aula de escatologia. Eu estou gravando esta aula para a nossa turminha aqui da Igreja Marca do Senhor, aqui em Cotia. Aulas todas as segundas-feiras, das 19h15 às 22h15. E você que vai me assistir aí pela primeira vez, é um prazer. Eu sou a missionária Elisete Gonçalves, sou professora de teologia, leciono teologia há 18 anos. Pela misericórdia de Deus, sou bacharelada, mestrada em teologia, escritora. Eu tenho um curso de teologia avançada. Para a glória de Deus, nós temos um núcleo aqui em Cotia, na Igreja Marca do Senhor, os pastores Cíntia, pastor Carlos Estefano, pastor Luiz, pastora Silvia, e os obreiros aqui da Igreja Marca que nos prestigiam em ser meus alunos. E também tem um núcleo em Barueri, todas as quintas-feiras, das 19h15 às 22h15, pastor Cristiano, pastora Márcia e todos os alunos ali que também me honram, né, em ser meus alunos ali. Eu quero louvar a Deus, material próprio, né, da missionária Elisete, ó, tô aqui, né, depois no finalzinho da aula eu mostro melhor meu material para vocês, escrita própria. E eu estou gravando esta aula porque devido à paralisação nacional, né, nós tivemos que cancelar as aulas e eu preciso repor o conteúdo. E como nós temos essa tecnologia maravilhosa, então eu vou me utilizar dessa tecnologia para dar esta aula. Assim a gente consegue repor o conteúdo e eu consigo prosseguir lá em sala de aula. Lembrando, tá, que você que vai assistir a aula pela primeira vez, nós estamos com a disciplina de escatologia desde fevereiro em sala de aula, né? Fevereiro, março, abril, maio, nós já estamos indo agora para o 5º mês com essa disciplina. Eu já estou finalizando. Quero dizer aos irmãos que 5 meses é pouco para estudar escatologia, mas nós temos uma grade, né, e temos que também estudar as outras disciplinas que estão na grade, tá? Você que me assiste aí pela primeira vez no YouTube, não se assuste, tá? Porque lá em sala de aula a gente já está com uma sequência de conteúdo desta disciplina. Nós já falamos, né, de muitas coisas dentro da escatologia. E nós estávamos em sala de aula concluindo o livro de Apocalipse. Falamos das teorias pré-tribulacionista, pré-milenista, falamos do amilenismo, falamos do pós-milenista, falamos do preterista, né? Já estudamos o dispensacionalismo clássico, que é o pré-milenista e pré-tribulacionista, o dispensacionalista progressivo, do já ainda não. Então a gente já viu muita coisa, nós já estudamos o que é escatologia, o foco da escatologia, já falamos das 70 semanas ali do livro de Daniel, já fizemos exegese do livro de Daniel, já falamos do período tribulacional. Então a gente já falou muita coisa, os sinais da vinda do Senhor. Então a gente já vem aí há 5 meses praticamente nessa disciplina. E para você do Núcleo Marca do Senhor, eu vou hoje dar a aula do capítulo 8, para que a gente possa prosseguir lá em sala de aula e concluir a nossa disciplina. Lembrando que a gente só tem mais 3 aulas ou 2 aulas dessa disciplina, preciso ver lá direitinho. E a gente ainda tem que fazer avaliação e tem um monte de coisa, então eu preciso adiantar esse conteúdo aqui, tá bom, gente? Bom, vamos lá. Nós vamos hoje falar do capítulo de número 8, né? A gente estava lá no 12, lembra, gente, que a gente terminou aí o Apocalipse, e a gente vai agora falar do capítulo 8, a gente vai regredir, porque eu deixei para falar sobre o assunto de hoje, depois que eu falasse do Apocalipse, tá?
Hoje nós vamos estar falando sobre a morte, o estado intermediário, que eu já dei uma introdução lá em sala de aula, mas eu vou retomar, o purgatório, o limbo e a ressurreição dos mortos. Vamos ver se a gente consegue aqui no tempo que eu separei para poder dar essa aula para vocês. Bom, vamos falar da morte, tá? É importante ressaltarmos que a Escritura vai nos falar sobre morte física, tá? Sobre morte espiritual e morte eterna, tá? A morte física e a morte espiritual, vocês estão carecas de saber, tá? Que adentrou, vamos dizer assim, na humanidade por conta da queda, por conta do pecado, tá? A mortalidade não fazia parte do homem antes da queda, tá? Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus criou o ser humano como ser espiritual. Então Deus deu ao homem corpo, né, que é o soma. Deus deu ao homem a psique, que é a sua alma. Na alma está a vontade, está seu intelecto, está as suas emoções e a sua consciência. E Deus deu ao homem o espírito, né, que é o pneuma, que é a interação entre Deus e o homem. Deus é espírito, né? Importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, o ser humano, ele foi criado à semelhança do seu Criador, né? E essa semelhança moral, que eu sempre trato em sala de aula, a santidade, mas essa semelhança é espiritual. Deus é espírito, o ser humano é um ser espiritual. Acontece que em Gênesis 2:7 a Bíblia diz que quando Deus soprou nas narinas do homem o fôlego de vida, ele passou a ser alma vivente. Mas antes da queda, o ser humano era um ser humano eterno, tá? Então a morte é consequência, a morte física é consequência do pecado, da hamartia, né, do estado, hamartenim, do estado de fracasso do homem, tá? O homem, ele pecou, ele transgrediu a Deus. E a consequência da sua desobediência, do seu pecado, é a morte física. Mas a consequência não é só a morte física. A consequência é a morte espiritual. Aí que está também o grande problema, né? Essa morte espiritual. O que é a morte espiritual? O ser humano, a partir do pecado, ele passa a não ter mais comunhão com o seu Criador. Ele passa a não ter mais esse relacionamento de santidade com o seu Criador. Então, Deus odeia, abomina o pecado. Não tem como Deus se relacionar com pecadores. E uma vez um pecador, se ele morrer, né, em morte física e em morte espiritual, sem ter restaurado a sua comunhão com o Criador, esse ser humano passa para a morte eterna, tá? Então eu preciso deixar isso bem claro: morte física, morte espiritual e morte eterna. E o cristão? O cristão, ele continua com morte física, porque em 1 Coríntios 15, Paulo vai dizer que o último inimigo a ser aniquilado é a morte. Então, até a volta de Jesus, né, até acontecer o arrebatamento, a ressurreição do corpo, calma que eu vou falar isso por parte, tá? Mas até acontecer isso, o ser humano, mesmo sendo cristão, ele está sujeito à morte física, porém ele não está mais em morte espiritual. Por quê? Porque a morte e a ressurreição de Jesus, então Jesus vai até a cruz do Calvário. A Bíblia nos diz, a gente vê isso, eu só estou falando, tá? Sem ficar lendo os versículos, porque os meus alunos, por exemplo, estudaram isso muito, de forma exaustiva no livro de Romanos, que a gente trabalhou muito a questão da justificação. Então, você que é meu aluno sabe muito bem disso, que a morte e a ressurreição de Cristo nos proporcionou um novo nascimento. Uma pessoa, então, através da morte de Jesus, somos justificados, que é você se tornar justo, é você ser reto aos olhos de Deus. Ou seja, você era pecador, miserável, sem condição nenhuma de comunhão com o Senhor, mas Cristo imputou sobre si,
né, a justiça de Deus, ou seja, o salário do pecado é a morte. O salário do pecado trouxe a culpabilidade universal do ser humano, a depravação, né, que a gente chama do homem, né? O homem está desprovido da presença de Deus. O ser humano passa a estar destituído da comunhão com o Senhor, mas através de Cristo, Cristo torna todos aqueles que creem naquilo que ele fez na cruz, os torna pessoas justas, tá? Ou seja, isentas da culpa. Mas não é só isso a justificação. A justificação também traz consigo o novo nascimento. Ou seja, Jesus me substituiu na cruz. Eu deveria morrer, tá? Porque o salário do pecado é a morte. Lá no Jardim do Éden, vocês sabem disso, que por consequência do pecado de Adão e Eva, houve a morte de um animal, e com a pele do animal Deus cobriu a vergonha do homem, porque é isso que o pecado traz, o estado vergonhoso do homem diante de Deus. E não adiantava Adão e Eva ter pego folhinhas para cobrir a vergonha, porque o ser humano é incapaz de ser salvo por si mesmo. Foi Deus que fez essa cobertura, por isso que foi instituído lá na frente o dia do Yom Kippur. Então, cobrir é um termo hebraico, Kippur, cobrir a vergonha, né? Então é isso que Cristo faz. Quando Cristo derrama o seu sangue na cruz, nós somos cobertos pelo sangue de Jesus. Se chama expiação. Você está coberto de seus pecados aos olhos de Deus. Então, quando Deus olha para mim e para você, você que crê em Jesus Cristo como teu Salvador, ele vê o sangue de Jesus sobre nós, está o sangue de Jesus. Nós somos expiados, nós somos também propiciados, ok? Isso é um termo hebraico. O propiciatório era a tampa da arca, que vai significar, então, o termo propiciação é tornar favorável. Então, nos tornamos favoráveis a Deus por aquilo que Cristo fez. Mas tem mais. Ao mesmo tempo que Cristo nos substituiu, quando ele ressuscita, Paulo vai dizer em Romanos 6, nós ressuscitamos com ele. E o velho Adão, o velho homem, a essência pecaminosa, ela deve ser substituída pela essência do caráter de Cristo, o novo nascimento. E passamos, então, a ser a habitação do Espírito Santo, por isso que ele chama santo. Kadosh, Agion, como você queira falar do grego, tá? Mas é importante que você entenda, você passa a ser separado de todo pecado e pronto para viver em Cristo para Cristo, né? E aí todas as nossas ações passam a ser ações de alguém que é uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher. Apesar de permanecermos em corruptibilidade ainda do corpo e ainda temos a influência pecaminosa em nós, Paulo vai dizer que a partir de Cristo há uma luta, né, desta carne, das sarques, do eu, né, do meu ego, da minha natureza pecaminosa, com o Espírito de Deus que já habita em mim. Então, os que são nascidos de Deus, ele vai dizer isso em Romanos 8, só podem viver no Espírito, andar no Espírito, como ele vai dizer aos Gálatas, né? Quem não é nascido de Deus vai manifestar ainda as obras da carne, né? Por que eu estou falando sobre isso? Porque uma pessoa que ela não é nascida de novo, uma pessoa que não é regenerada pelo poder do Espírito Santo, ela vai permanecer em morte espiritual. A grande proposta do evangelho é a vida espiritual. É por isso que nos evangelhos Jesus vai dizer que ele tem vida eterna para todos aqueles que creem. O que é a vida eterna? É você, tá? Ser humano que foi destituído da glória de Deus, que está em morte espiritual, e através de Jesus você passar a ter vida espiritual.
Então, independente do que vai acontecer com o teu corpo físico, você vai passar pela morte física. Mas quando passar pela morte física, você não irá para o dano da segunda morte, tá? Que é o lago de fogo eterno. Quem tem vida espiritual em Cristo estará salvo e passará a sua eternidade para todo sempre em comunhão com o seu Criador, na presença do seu Criador. Calma que eu vou por etapa e a gente vai entender tudo isso, tá? Portanto, quem é salvo em Cristo Jesus não deve temer a morte, tá? Vamos ler Salmo 116, 15. Vamos ler aqui algumas referências. O salmista, na composição deste salmo, ele diz assim, ó: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos, né? Vamos ler Lucas 23, versículo 43, que diz assim, Lucas 23, 43 diz assim: Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso, paraísos, né? Vamos ler mais uma referência, João 14, Evangelho de João, para quem é meu aluno nessa aula, né? Você que está me assistindo pela primeira vez, seja bem-vindo. E para os meus alunos, eu estou na página 150 do nosso livro de escatologia, tá? Evangelho de João 14, 2. Vou ler o 1 e o 2, diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O apóstolo Paulo, em todas, né, as suas cartas, você vai ver em Corinto, né, ele dizendo para a gente não temer, ainda que o nosso corpo exterior se corrompa, há um tabernáculo feito por Deus na eternidade, né, nos céus para nós. Então, o cristão, o salvo, o eleito, quem é a igreja de Deus de fato, ele não teme a morte no sentido, claro, a gente teme a morte, a gente é ser humano, com sentimentos. Se eu falar para vocês que se eu for agora num avião, o avião começar a cair, eu falar que eu não tenho medo de morrer, é mentira, a gente vai sentir aquele medo. Porém, é um medo até passageiro, porque a partir do momento que a gente falecer, a gente já estará salvo para todo sempre com o Senhor. Porém, quem morrer em morte espiritual vai sofrer o dano da segunda morte. Abram comigo, por gentileza, em Apocalipse, tá? Vejam lá que Apocalipse capítulo 20, versículo 13 em diante diz assim, ó: deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, nessa primeira parte da aula, eu quero que você entenda, tá? Que quem morre em morte espiritual já estará condenado, irá para o lago de fogo, tá? Não diretamente, calma, eu estou falando de uma forma contextualizada, tá? Eu só quero que você entenda nessa primeira parte que a salvação, a gente define ela na nossa vida física. Se a pessoa morrer hoje, um ímpio morrer hoje, ele não tem mais como ser salvo, tá? Por isso já vou adiantando que não existe purgatório, não existe limbo. Vou falar sobre isso melhor. Mas a pessoa, ou ela é salva, ou ela estará para todo sempre, né? Uma vez que ela passa por regeneração, ela é um santificado, ela é a igreja de Deus, quando ela morre fisicamente, ela estará salva, ela terá vida eterna. Mas uma pessoa que morre em morte espiritual, ela passará a condenação eterna. E na ressurreição dos mortos, ela ressuscitará para o lago de fogo. Não tem conversa,
ok? Não tem conversa, tá? Bom, já disse, né, aqui na apostila eu tô falando que a morte não é descrita como algo natural na vida do homem, né? Na verdade, isso tudo ocorreu por conta da ira de Deus, do julgamento de Deus em relação ao homem, por conta do pecado do homem, né? Vamos ler Salmos 90, o 7 e o 11. Vamos abrir em Salmos 90. Salmos 90. Salmos 90, 7 e 11. O 7 diz: caiam 1000 ao teu lado. Não, desculpa, tô no 91. Esse não, é o 90. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Verso 11. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido? Né? Então a morte é consequência da ira de Deus, né? O que é a ira de Deus? Sempre falo para meus alunos, no hebraico é como um búfalo que está bravo e está bufando pelas narinas. A ira de Deus também é uma palavra hebraica chamada mispaia, santidade de Deus em relação ao pecado. Deus não pode suportar o pecado. E o pecado do homem sofreu a consequência. A consequência do pecado é a morte, morte física e morte espiritual. Romanos 1, 32. Vamos ler aqui em Romanos 1, 32. Essa questão da ira de Deus, o julgamento de Deus, está dizendo: ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procede. Paulo está falando aqui, tá, nesse capítulo 1, dizendo que todos são indesculpáveis em relação à sua responsabilidade ao pecado. Ou seja, todos estão destituídos da glória de Deus, seja os judeus, seja os gentios. Paulo vai dizer da revelação geral de Deus aqui a partir do versículo de número 18. E no 18 ele já está falando que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão do homem que detém a verdade pela injustiça. Então, o ser humano é responsável pelos seus pecados. E a ira de Deus se manifesta contra toda a impiedade. E aí Paulo vai falar da revelação geral de Deus, que o ser humano sabe da existência de Deus, e quando a gente estuda teologia sistemática, Deus se revelou ao homem por sua revelação geral, por sua criação, e também por sua revelação especial, através da sua palavra escrita, através da pessoa de Jesus. E o homem é indesculpável porque também o homem, como é um ser criado por Deus, ele tem consciência, sim, não adianta. É interessante o ateu falar, eu não creio em Deus, né? Mas só o fato dele falar, eu não creio em Deus, ele já está tocando no nome de Deus. Então ele sabe da existência de Deus. Então, pela consciência do homem, o homem tem consciência. Paulo vai trabalhar isso no capítulo 2, vai dizer que os gentios têm consciência da existência de Deus, então isso torna o homem indesculpável. E Paulo está dizendo que o homem preferiu adorar a criatura, preferiu dar vazão aos seus pecados, à sua carnalidade, à sua inveja, mentira, à sua prostituição, a sua imoralidade, a sua falta de caráter, a sua corruptibilidade, e por conta disso o homem é responsável, tá, por suas ações. E o homem foi julgado por Deus. E esse julgamento de Deus sentenciou o homem à morte eterna, tá? Então isso eu quero deixar bem claro, não há desculpa para o ser humano. O homem está sentenciado à morte eterna e a única forma dele ter vida eterna é através de crer naquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, tá? Então, o pecado trouxe então um cativeiro de corrupção, tá? É o que eu estou falando aqui no livro, na carta de Paulo aos Romanos, tá? Eu coloquei aqui na apostila, na página 151, que Deus poderia ter imposto a morte ao homem no mais completo sentido da palavra imediatamente após a sua transgressão, né? Mas por sua graça comum, restringiu a operação do pecado e da morte, por sua graça especial em Cristo Jesus, venceu estas forças hostis. O que eu estou querendo dizer aqui?
que Deus poderia ter sentenciado o homem e não ter proporcionado ao homem nenhuma oportunidade de salvação. Mas não é isso que Deus faz. Deus, de fato, é misericordioso, longânimo, bom, e por sua misericórdia, tá? Cristo veio. É importante você que me assiste, que você saiba que nem eu e nem você merecíamos sermos resgatados desse estado de morte espiritual. Não merecia. O ser humano não é bom, o ser humano não presta, o ser humano é ruim, o ser humano, Paulo vai dizer em Romanos, no capítulo 9 ao 11, ele vai dizer que se Deus não poupou os ramos, que são os judeus, que o evangelho veio através deles, e Deus por diversas vezes se irou com Israel, julgou Israel, penalizou Israel, Deus também não deixará passar impune os gentios, que somos as oliveiras bravas, que isso fique bem claro. Então, por isso que pela graça nós somos salvos, tá? Pelo tesserete, a graça, que é uma das traduções da palavra aliança, que é tesserete. Nós temos 4 palavras para aliança: berite, diádeke, tesserete, ou se você quiser falar Esed, que é H-E-S-E-D, mas é tesserete, tá? E charis. Charis é no grego a tradução da palavra graça, tá? E tesserete é a tradução da palavra misericórdia, ou seja, a gente é salvo, tá? Pela misericórdia de Deus, pela palavra que Deus deu e não volta atrás, pela aliança, pelo pacto que ele fez, tá? Então o Senhor é bom, a sua misericórdia é para sempre, mas que fique bem claro que a gente não merecia isso. Se Deus nos julgasse e julgasse toda a humanidade e lançasse todo mundo no lago de fogo ardente, isso seria a manifestação da sua justiça, porque o ser humano não merece vida eterna. Essa que é a questão, gente. Você não merece vida eterna. Se você não quiser assistir mais a aula, ficar bravo comigo, pode ficar, mas é Bíblia, tá? Quando a gente estuda a Escritura, você não merecia, eu não mereci. Então, é misericórdia dele, tá? Eu coloquei aqui: a morte realiza agora plenamente a sua obra só nas vidas que se recusam à libertação do seu jugo. Quando a gente está falando aqui de morte, a gente está falando da morte eterna, tá? Então, a morte eterna só ocorrerá para quem negligenciar, tá, a obra de Cristo. Quem crer em Jesus está livre desta condenação, tá? Então, nós temos vários versículos para poder ler, não vou ler isto agora, tá? A morte é o primeiro efeito externo ou a manifestação visível do pecado e será o último efeito do pecado do qual seremos salvos. É interessante isso, né? Porque a morte é algo que Paulo vai dizer que é um aguilhão. Onde está o teu aguilhão, né? A morte, o aguilhão ali é a tradução mesmo de um ferro, de uma, como se fosse a picada de um escorpião, no original é um ferro que entra aqui pela costela, sabe? E dói muito, é um aguilhão, né? E a morte, né? A gente vai carregar essa consequência. Somente o arrebatamento, somente a volta de Jesus, a segunda volta de Jesus, que vai nos restaurar desse estado de morte física. Pelo contrário, todos nós vamos passar pela morte física. Mas você e eu temos a oportunidade de termos vida espiritual. Essa que é a questão. Você pode passar pela morte física, mas se você tiver vida espiritual, você será salvo para a glória de Deus e por causa da graça de Deus. O Salvador Jesus aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, tá? Vamos ler 1 Timóteo 1,10. Vamos ler lá. 1 Timóteo 1,10. 1 Timóteo 1,10 diz assim, ó. E manifestada agora pela aparição de nosso Senhor Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Então, o que traz, então, a esperança de vida eterna? Jesus Cristo. Jesus aboliu o poder da morte.
Uma coisa que eu quero deixar bem claro é que Jesus Cristo, por sua morte e ressurreição, e por sua ressurreição, ele aboliu o domínio da morte e o domínio de Satanás. Um eleito, a igreja, um salvo, um santo, tá? Ele não mais é dominado pela morte e por Satanás. Ele também não é dominado pelo pecado. Quando a gente fala morte, aqui a gente está falando do pecado, da consequência do pecado. Então, o pecado trouxe morte espiritual. Então, quando eu estou falando aqui morte, estou falando morte espiritual, não estou falando agora da física, tá? Morte física, todos nós vamos passar. Mas a morte espiritual, então Cristo na cruz, tá? Aboliu o domínio da morte espiritual, nos traz vida espiritual e Satanás também não tem mais domínio. Por isso que estamos libertos, por isso que somos livres em Cristo Jesus, ok? Nós temos a referência, tá? Em Romanos capítulo 6, todinho, Efésios capítulo 1. Lembrando que a morte física e morte espiritual, só ressaltando, é uma penalidade divina, tá? A permanência de uma pessoa no estado de contínua rejeição de Cristo e de sua palavra leva então ao estado de morte espiritual e para a segunda morte. Vamos ler mais uma referência além de Apocalipse 20. Vamos ler Apocalipse 2, versículo 11. Apocalipse 2, versículo 11. Tá? Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte, ok? Então só passará para o dano da segunda morte aqueles que permanecerem em morte espiritual. Aí essas pessoas que permanecerem em morte espiritual vão para a morte eterna. E o que é a morte eterna? Tá? É a total separação de Deus, tá? A gente vai falar melhor do inferno, do lago de fogo, tá? Mas nesse primeiro momento eu quero que você entenda separado da glória de Deus, separado da comunhão com Deus e eternamente atormentados pelos seus pecados. Na verdade, gente, o lago de fogo, eu vou falar melhor, mas já adiantando, é a manifestação da santidade de Deus, da ira de Deus. Gente, eu até elevo um pouco a voz para falar, por conta da personalidade. Se fala muito do amor, da misericórdia. Sim, são atributos, assim como a ira e a justiça são atributos de Deus. E você que me assiste, vem estudar teologia sistemática. Inclusive eu estou escrevendo teologia sistemática, toda a parte sistemática. Estou escrevendo agora, né? Faltam 6 livros para eu concluir os 22 livros que há 9 anos eu estou escrevendo. Um trabalho árduo, mas no mínimo, tá? Principalmente você que é obreiro, deveria estudar, tá? Uns 8 meses os atributos de Deus. Porque a gente desconhece a essência de Deus. Deus é extremamente santo. Deus, ele abomina. Sabe o que é abominar pecador? Deus não se relaciona com ímpio. E na